mais de 50% das nossas crianças que hoje estão desenvolvendo ansiedade, se a gente não cuidar, são sérias candidatas a desenvolver episódios depressivos. Crianças que vão ter um prejuízo funcional. Em termos de autonomia, em termos de responsabilidade. E depois do TDAH, gente, uma das doenças mais preocupantes na infância é justamente o transtorno de ansiedade social, que nós vamos ver depois, e o transtorno de ansiedade generalizada, começando cada vez mais cedo, por volta de 8 a 9 anos. Ok? Então, a importância da gente pensar. Tá, Cris, mas como é que eu identifico isso na sala de aula? Como é que eu sei se aquela criança com a qual eu trabalho, ela pode estar desenvolvendo aí um quadro de ansiedade? Bom, gente, vamos lá. Os sintomas mais comuns. Preocupação excessiva e geralmente com coisas pequenas. Então, assim, perdi meu lápis. Eu perdi meu lápis. E agora, o que eu faço com o meu lápis? Então, assim, elas carregam na cor por um problema muito simples. Fadiga. Então, são crianças que estão sempre cansadas. Sonolência. Dificuldades, por outro lado, para conseguir pegar no sono. Dores musculares. Então, e assim, não bateu em nada, não caiu, nada disso, simplesmente começou a sentir dor. Perda ou excesso de apetite. E aí isso interfere, lógico, no peso. Então, a criança que deixa de comer passa a emagrecer. E aqueles que começam a comer para tentar suprir aquele vazio, começa a ganhar peso. Falta de ar. O tempo todo está no futuro. E se? Baixa autoestima. São crianças que se isolam mais, então têm dificuldade de interação social. Rói a unha ou começa até a arrancar o cabelo. A dificuldade de se concentrar, de manter esse foco, de estar ali presente, ou tristeza, perda de interesse em atividades do dia a dia. Então, isso tudo são sintomas bastante comuns. Mas quantos sintomas essa criança precisa apresentar para eu dizer que ela está desenvolvendo um quadro ansioso? Gente, não tem um número para a gente, ter exatamente em termos de sala de aula, porque o diagnóstico não cabe a nós quando nós estamos na sala de aula. O importante é que a gente, percebendo que essa criança, e a gente percebe isso, mudou o comportamento, de repente a nota cai, a gente tem que, eu brinco, colocar um pouco o holofote. Vendo que isso está persistindo, chama a família, vamos entender o que está acontecendo. E aí, se precisar, fazer o encaminhamento. Quando a gente fala de ansiedade, gente, a gente tem que pensar na classificação. E aqui eu vou passar bem rapidinho, porque são quadros que vocês encontram na literatura, vocês encontram pesquisando aí na própria internet, porque o que eu acho importante é o como lidar, passar para vocês no dia a dia de sala de aula. Então, a gente tem a ansiedade de separação, que é muito comum, aquela criança que tem dificuldade de separar daquela figura de afeto, de apoio. A gente tem as fobias, que daí já é um medo excessivo
diante de alguma situação ou de um objeto. A gente tem a síndrome do pânico, né, que daí já envolve, inclusive, questões físicas. E a gente tem a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Dentro da TAG, a que a gente tem visto hoje com muita frequência, gente, é a ansiedade escolar. O que é a ansiedade escolar? São os transtornos voltados para a sala de aula. Por quê? Porque as nossas escolas, muitas voltaram para as aulas presenciais como se nada tivesse acontecido. No mesmo formato, com a mesma forma de lidar, com o mesmo padrão de aula lá do século XIX, que veio caminhando até antes da pandemia. Então, a grande questão agora, como promover e prevenir a saúde mental? Bom, gente, a primeira coisa, quando a gente fala em saúde mental, saúde não é o oposto de doença. Então, saúde mental não é a ausência de transtornos mentais. Muito pelo contrário, saúde mental é um estado de bem-estar, é você ser capaz de lidar com as situações adversas da vida. Por quê? Porque a nossa vida, gente, ela oscila. O dia que a vida estiver assim, pode encomendar o caixão, porque a gente está morto. Então, tem dias que são bons, tem dia que não são, tem dia que são bons. O que a gente precisa é de ferramenta para aprender a lidar com isso. E a escola, enquanto esse ambiente social, ela tem que promover isso, ela tem que ajudar a criança a desenvolver esses recursos. Isso é o que a gente chama de educação integral. E o primeiro ponto, gente, tudo parte da comunicação. Lembra que eu falei? O nosso ponto é o que diferencia os seres humanos de outros animais. É a nossa capacidade de comunicação. Porque daí é que vem a relação, o vínculo. E é aí que vem a tal da afetividade que eu comecei a aula. Então, gente, ajudar essas crianças a entenderem as emoções. Para quê? Dar nome para as emoções. Lidar com o automonitoramento. Quais são os gatilhos? O que faz com que eu me sinta ansioso? Olha, tal coisa aconteceu e eu percebi que eu fiquei mexido. Isso é identificação do gatilho. Ajudar essas crianças a pensarem sobre o pensar, avaliar aquela situação. Ai, porque minha mãe não chega, porque minha mãe vai me deixar, porque minha mãe vai embora. Alguma vez a sua mãe deixou você aqui na escola? Vamos lá, vamos pensar. Então, eu brinco, é seu grilo falante do Pinóquio, a consciência, ajudar a criança a refletir até que ponto aquilo é real ou é uma criação. Ajudar essa criança a desenvolver a assertividade, o saber se colocar, o saber falar, expressar suas opiniões, trabalhar a questão do bullying, perceber se essas crianças estão se isolando, definir rotina junto com a criança, para ela saber qual vai ser a rotina dela naquele dia. Outra coisa, gente, cuidado com o excesso, né? Eu falo, hoje está prevalecendo na nossa sociedade, quanto antes melhor. Não é, gente. Não tem que encher essa criança de aula disso, aula daquilo, aula daquele outro. Não precisa. Menos é mais quando a gente fala em saúde mental.
oferecer apoio, esse lugar seguro, um lugar onde essa criança possa buscar ajuda no momento em que ela começar a sentir que o frio na barriga está ficando mais intenso. Ajudar essa criança a lidar com essas causas de forma gradativa. Então, ela está com muito medo de fazer aquela prova, ou aquelas 2 provas. Vamos ajudar a fazer uma. Depois vamos fazer a outra. Vamos equacionar, equilibrar um pouco mais a divisão de tarefa, incentivar a fazer atividade física. E, lógico, encaminhar para a psicoterapia diante daqueles sintomas quando eles ficam críticos. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!